alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, e só tem quem já conhece a Jesus. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com uma amiga, ó, e nós estamos aqui para contar uma história para vocês. Não saia daí, e já tem história! Mais uma vez, e não se esqueça, se inscreva aqui no canal, quem por acaso chegou aqui por hoje paraquedas, como eu costumo dizer, e acione o sininho para sempre receber notificações, tá bom? E a história que hoje nós vamos aprender fala que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, que Jesus alimenta uma multidão. Você já conhece essa história? Talvez tenha algumas crianças aqui que já conhecem a história, mas quem ainda não conhece vai conhecer hoje. E olha só, se prepare, tá bom? Porque esse foi um dos milagres que Jesus fez. E onde que está escrito essa passagem? Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, é uma passagem bíblica. Está escrita no livro de João, é o que a gente vai ler, livro de João, no capítulo 6, que tem por título assim: Jesus alimenta uma multidão. Então, crianças, a Bíblia conta que Jesus, ele atravessou o lago da Galileia junto com os seus discípulos, e quando ele chegou, tinha uma multidão, mas ele quis conversar com seus amigos em particular. Tem algumas coisas que a gente gosta de conversar só com os nossos amigos em particular, não é mesmo? Eu tenho certeza que você também você tem amigos e gosta de compartilhar alguns segredos com os seus amigos, né? Então Jesus quis compartilhar, quis conversar com alguns amigos em particular, que eram os seus discípulos. E aí ele saiu dali de onde ele estava, onde estava a multidão, e foi para outro lugar, um outro lugar bem mais distante. Só que, crianças, a multidão estava querendo ver Jesus, conversar com Jesus, e quando eles souberam que Jesus estava indo para esse outro lugar, eles foram atrás. Quando Jesus chegou, eles já estavam lá, muita gente, era criança, era idoso, era jovem, era adolescente, todo mundo querendo saber quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia grandes milagres, Jesus curava os enfermos, curava as pessoas, e Jesus falava a respeito das coisas de Deus com amor, com autoridade. Então todos estavam curiosos para conhecer Jesus. E aí, quando Jesus chegou com seus discípulos, a multidão estava lá e ficou ouvindo os ensinamentos de Jesus. A criança estava tão gostoso ouvir Jesus, porque ouvir Jesus é tão bom, não é mesmo? Estava tão gostoso ouvir Jesus, que as pessoas nem perceberam que a hora estava passando tão rápido e que já estava ficando tarde. E aí, de repente, quando eles olharam, criança, perceberam, se deram conta, já estava tarde demais. E naquele lugar não tinha comida para alimentar a multidão. E eles começaram a ficar com fome. Pois é, crianças. E lá não tinha um comércio, não tinha um mercado, não tinha nada que pudesse comprar para alimentar aquela multidão. E olha só. Filipe fala, que era um dos discípulos de Jesus, fala que para alimentar aquela multidão, eles precisavam de quê? Aqui fala aqui, a Bíblia Sagrada. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, disse assim, ó: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Jesus, ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Ele perguntou isso a Filipe para saber a resposta dele. E sabe qual foi a resposta de Filipe? Filipe disse assim, ó: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então tinha muita gente, crianças. E para eles
a 200 moedas de prata na época, eles não tinham. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse assim, ó: o que nós temos aqui é um menino com uma cestinha com 5 pães e 2 peixinhos somente. E aí, como assim? A Bíblia fala que tinha muita gente. 5 pães e 2 peixes não era suficiente para alimentar aquela multidão. Então Jesus, crianças, se aproximou do menino, pediu que fosse levado o menino até ele. E o que aconteceu? Ele orou, agradeceu ao Pai pelo alimento, pelos 5 pães e 2 peixinhos, e pediu que os discípulos fossem repartindo, dividindo com as outras pessoas. E para surpresa deles, aqueles 5 pães e os 2 peixinhos se multiplicaram, crianças. 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em mais peixes. Olha só! Então Jesus, ele multiplicou 5 pães, 2 peixinhos, alimentou aquela multidão, e além de estar com fome, né, de alimentar o seu físico, eles também estavam se alimentando do espiritual, que era ouvindo Jesus. Quem aqui não gosta de ouvir Jesus, né? Todo mundo gosta de ouvir Jesus. E nós, hoje, nos nossos dias, nós ouvimos Jesus através daquilo que nós aprendemos na sua palavra, a palavra de Deus. Nós podemos ouvir Jesus falar conosco. E para conversar com o nosso amigo Jesus é por meio da oração. Então, crianças, Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia fala que ainda sobrou mais pães e mais peixes, mais 12 cestas. E Jesus pediu que eles recolhessem os peixes e os pães que sobraram. Então, olha só, que eu quero que vocês aprendam com isso, que onde Jesus está, Jesus multiplica o que tem. Ele multiplica a nossa alegria. Jesus multiplica todas as coisas, porque Jesus é especialista em ajudar quem? Os seus filhos. Então, que Deus te abençoe e nunca se esqueça, por mais difícil que esteja a sua vida, Jesus, ele estando lá na sua casa, estando junto com os seus amigos, Jesus, ele pode fazer milagres e maravilhas no meio de quem? Daquele que reconhece que ele é bom, aquele que sabe o que ele é o dono de todas as coisas. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima.